Você tá pensando em comprar um notebook gamer e quer o que tem de melhor no mercado? Pois eu quero te apresentar esse carinha que tá do meu lado, que inclusive, ó, tá até um number pad que vem dos Zenbooks. Pois é, esse carinha é lindo, aqui é o ROG Strix G16, que vem equipado com um processador Intel Core i9 de 14ª geração, o 14900HX, tá? Com uma NVIDIA GeForce RTX 4080, 32GB de RAM, 2TB de armazenamento. Tem muita coisa sobre esse carinha, tá? Olha, resumindo, é o melhor notebook que você vai encontrar gamer, e não só pros gamers, tá? Mas pra quem procura pra audiovisual. Tá curioso pra saber como que ele performa? Vem comigo nessa análise. Mas, Matheus, já não tem um monte de análise de ROG Strix G16 nesse canal? Tem uns 5, 6 vídeos, sei lá, tem vídeo a dar com pau nesse canal aqui de análise do ROG Strix G16? Sim, meus queridos, porque a ASUS tem vários modelos de ROG Strix G16 sendo vendidos atualmente no site deles, tá? Já passou por aqui o ROG Strix G16 com Intel Core i9 de 13ª e RTX 4060, ROG Strix G16 com Intel Core i7 e RTX 4050, ROG Strix G16 com Intel Core i9 de 14ª RTX 4070 e agora nós temos aqui o ROG Strix G16 com o Intel Core i9 de 14ª e uma RTX 4080. Essa aqui é a maior configuração de ROG Strix desse modelo de notebook que você vai encontrar no site da ASUS. E hoje eu quero trazer para vocês todas as configurações dele, como que ele performa, como que foi os testes de benchmark, de Cinebench, Geekbench em jogos. Tá curioso? Então assim, a gente vai começar agora falando sobre esse cara, tá? Esteticamente, todos os ROG Strix, eles compartilham basicamente do mesmo design, né? Mesma espessura, mesmo tamanho, as mesmas portas, basicamente. Vou falar as diferenças entre um modelo e outro, tá? Mas aqui vocês veem como esse carinha tá lindo, gente. Aqui nós temos, ó, uma peça do mundo gamer, e vocês já estão vendo que o bichinho brilha, né? Tem o teclado RGB iluminado por tecla, nem por zona, tá? É por tecla, cada tecla aí tem sua autoiluminação para você poder escolher o estilo que você quer usar o RGB. Tem RGB na parte da frente, tem um teclado numérico, mas antes de começar a entrar nessa parte de design, a primeiríssima coisa que eu quero trazer para vocês é a tela desse notebook. Vamos começar pela tela. Quando você pensa numa tela de um notebook gamer, qual é a primeira coisa, a primeira característica importante para essa tela? A taxa de atualização. Então aqui nós temos uma tela com 240 Hz de taxa de atualização com 3 milissegundos de tempo de resposta, o que é uma tela super rápida para todo tipo de jogo, né? Competitivo, jogo AAA. O hardware consegue empurrar essa taxa de atualização alta para os jogos AAA também, como vocês vão ver na parte de benchmark. Mas assim, é uma tela super rápida, super suave, com um tempo de resposta relativamente interessante, né? 3 milissegundos. Só não bate lá os 0.2 milissegundos do OLED, mas gente, é uma tela LCD com tecnologia IPS, tá? E continuando sobre essas configurações, nós temos aqui 16 polegadas, então é uma tela grande, beleza? Com uma proporção de tela de 16:10, então você tem aqueles 2 dedos a mais na parte de cima para deixar a tela um pouco mais quadradinha. O aproveitamento de tela é de 90% do espaço frontal, então as bordas são realmente muito finas nesse notebook, e aqui nós temos a resolução de 2.5K, então uma tela com uma alta definição, com uma taxa de atualização alta, um pico de brilho também interessante, porque essa tela chega a 500 nits de brilho em conteúdo HDR, é uma tela super brilhosa, então assim, é uma das melhores telas do mercado para você que busca um notebook gamer com a melhor qualidade de audiovisual. Agora, sobre a parte de cores, nós temos aqui pontos bem interessantes, tá? Porque essa tela alcança 100% do espectro DCI-P3, ou seja, não é simplesmente tacar a saturação lá em cima para deixar tudo colorido, tá? Ela tem um alcance grande de cor sem estourar, sem deixar aquela cor vibrante assim artificialmente. Ela realmente tem um alcance muito grande de cor. E além de alcançar essa gama de cores mais alta, ela também tem validações, certificados para garantir que essa tela venha calibrada de fábrica, né? Então aqui nós temos a validação Pantone, que traz essa calibração de fábrica nas cores. Para você que trabalha com audiovisual, com foto, com vídeo, com arquitetura e precisa ter uma tela com as cores certinhas para você poder fazer seus projetos e entregar o seu trabalho para o seu cliente de uma forma mais precisa, tem essa validação Pantone que faz isso. Além disso, nós temos o certificado TUV Rayland também, que garante que a tela emite menos luzes azuis para os seus olhos. Porque assim, gente, a gente trabalha com notebook todo dia, né? Ou passa jogando, assistindo filme e tudo mais. E assim, a luz azul, ela acaba incomodando nossa retina, ela é prejudicial aos nossos olhos conforme a gente fica exposto a essa luz azul por muito tempo, né? E essa tela tem essa emissão de luzes azuis menor que o tradicional.
Obviamente, como é uma tela que vem calibrada de fábrica, ela não vai vir uma tela toda amarelada, como a gente, né, você deve imaginar, né, deve vir menos luz azul, a tela deve ser toda amarelada. Não é isso que acontece. Inclusive, vou até deixar aqui algumas imagens para vocês verem, tem um vídeo no canal que a gente mostra um teste que a gente fez mostrando como as telas da ASUS que transmitem menos luzes azuis, elas são comparadas a uma tela de notebook tradicional, né, que você realmente vê que não tem tanta emissão de luz azul e deixa seus olhos muito mais confortáveis durante horas de jogatina. E para finalizar, nós temos o Adaptive Sync e o NVIDIA G-Sync, que são duas tecnologias super importantes para quem é gamer. Vocês sabem, gente, que é importante ativar o V-Sync, o NVIDIA G-Sync aí, para você ter essa conversa entre a taxa de atualização da tela e a placa de vídeo, né, e a geração de quadros. Porque o que eles fazem, né? Eles fazem com que a placa de vídeo não fique gerando quadros excessivos que não passem pela taxa de atualização da tela. Então, por exemplo, a minha tela aqui é de 240 Hz. Não adianta eu colocar um jogo lá com configuração no mínimo e falar para ele rodar 300 FPS, 350 FPS, se a tela vai até 240, entendeu? E aí vai começar a formar aqueles tearing shots, vai passar a imagem assim, aquela coisa cortando, uma imagem de cima aparece uma informação, depois aparece outra, e não fica aquela coisa legal, né? Então, tanto o Adaptive Sync quanto o NVIDIA G-Sync tá aqui para contornar tudo isso, deixar tudo equilibrado e também fazer com que a sua placa não fique lá esgoelando, criando um monte de quadro sem necessidade. E para completar esse kit multimídia, né, a tela já falei para vocês que ela é sensacional, mas o sistema de áudio também é muito bom, porque aqui nós temos alto-falantes duplos, né, com tecnologia Smart Amp da própria ASUS, onde a gente tem aí 2.8 vezes mais volume de som, 3 vezes mais grave e 3 vezes mais alcance dinâmico, então é realmente aquele som bem voluptuoso, né? Além disso, nós temos também a tecnologia Dolby Atmos em 5.1.2 canais, que traz aquele som surround, aquela coisa meio de cinema, meio home theater, sabe? Então assim, é um notebook muito legal. Obviamente você vai colocar fone de ouvido para ter aquela experiência mais imersiva, mas o áudio desse cara aqui não deixa a desejar, tá? Até porque tem espaço para projetar aí um som bem potente mesmo. E vocês sabem que nós estamos aí na era da inteligência artificial, e como que ela entra nessa parte de áudio do notebook? Bom, nós temos aqui cancelamento de ruído por inteligência artificial, ou seja, tanto a entrada quanto a saída de áudio passa por essa inteligência artificial da ASUS para você ter as videochamadas, suas gameplays, seus streamings aí de gameplay o mais clean, o mais limpo possível, né? Tanto a entrada quanto a saída. E é importante isso porque, por exemplo, se você tá numa chamada com alguém que não tem inteligência artificial, que faz esse cancelamento de ruído, o áudio dessa pessoa chega limpo para você. Por mais que lá tá tudo sujo no computador dela, o áudio, para você chega limpo, sem ruído, sem barulheira de fundo. Então é bem interessante. E um ponto interessante também, tá? Essa inteligência artificial da ASUS de cancelamento de ruído passa pelo processador e não pela placa de vídeo. Dá pra fazer isso pela placa de vídeo? Dá. Mas o interessante no notebook gamer é a gente deixar todo o processamento gráfico a cargo da placa de vídeo, né? Deixar ela focada no jogo e o restante até pra tacar no processador pra ele poder trabalhar um pouquinho ali pra você, entendeu? Então é bem interessante isso. Agora, meus queridos, sobre a parte de design, porque assim, se tem uma coisa que a ASUS coloca na linha ROG, gente, a linha ROG, Republic of Gamers da ASUS, é a linha de Elite Gamer da ASUS, tá? Então assim, obviamente que todos os detalhes desse notebook são pensados e estudados minuciosamente, assim, para realmente ser um notebook, assim, bem bonito, né? E quando vocês olham pro ROG Strix G16, vocês veem que ele realmente é um notebook muito bonito, né? Para começar, a gente tem aqui essa cor Eclipse Grey, então é uma cor mais sóbria, né? Ele tem o corpo inteiro mais acinzentado, mas nós temos muitos detalhes. Na tampa a gente tem o logo ROG, com vários detalhes também ali transversal, WinROG, tá? Na saída de ar, a gente tem essas manchinhas de pintura, né, que é inspirado mais nessa arte grafite, nessa coisa meio cyberpunk, então realmente é um notebook muito bonito. No palm rest também nós temos aqui detalhes em ROG, na parte de baixo esse notebook tá cheio de detalhe ROG, tem várias datas ali, inclusive vários easter eggs que vocês podem procurar aí, nas imagens que vocês estão vendo aí, para me explicar qual que é o significado dessas datas aí que tem embaixo do notebook, tá? E além disso, muito RGB, porque se é gamer, tem que ter RGB. Então a gente tem um teclado aqui RGB com iluminação por tecla, tá? Não é nem por zona única, nem por 4 zonas, é por tecla. Então até efeito de chuva dá pra você fazer, onde cada tecla liga e acende numa cor diferente, né? A gente tem tanto essa parte aqui com RGB na parte de baixo do notebook também, que é muito bonito, parece até sabe, tipo Velozes e Furiosos, aqueles carros rebaixados com neon embaixo? É tipo isso, entende? Então é um notebook muito bonito e a estética dele é impecável. Por falar em teclado, nós temos aqui a tecnologia NQ Rollover e Overstroke. Como essa tecnologia da própria ASUS funciona?
funciona? Bom, basicamente, a gente tem um teclado de notebook, né, em estilo chiclete, um teclado tradicional. Num teclado mecânico, quando uma pessoa joga aí num PC gamer e tal, de mesa e tudo mais, esse teclado mecânico, ele é um teclado usado para gamer, né? Então, você pode clicar em 2 teclas ao mesmo tempo, e ele responde essas teclas, né? Normalmente, isso não acontece no notebook, porque o teclado aqui, o estilo é outro. Porém, nós temos a mesma tecnologia dos teclados mecânicos aqui nesse teclado estilo chiclete de notebook. Então, se você clicar em 2 ou 3 teclas ao mesmo tempo, esses cliques serão registrados, e não tipo assim, a primeira tecla que clicou, realmente vai mandar a informação pro notebook. Aqui todas as teclas que você clicar ao mesmo tempo são empurradas para dentro do notebook para você aí conseguir ter a melhor jogabilidade possível, né? E além disso, nós temos também 5 teclas programáveis, que de padrão a gente tem aqui de aumentar e diminuir volume, a tecla de você ligar e desligar o seu microfone, uma para você configurar a ventoinha aí, se tá fazendo muito barulho, colocar no modo silencioso, no modo desempenho, no modo turbo, você que escolhe, e por fim, o acesso ao Armoury Crate, que é a central de configurações desse PC Gamer para você colocar todas as configurações que você quer, tanto de ventilação, quanto de TDP total de placa de vídeo, de processador, se você vai colocar a placa de vídeo funcionando, ligando só quando tá na tomada, ou também na bateria, todas essas configurações gerais do notebook você acessa pelo Armoury Crate, e tudo isso aqui é programável. Então assim, Matheus, eu tenho ali acesso ao microfone, mas eu mal e mal ligo e desligo o microfone, posso trocar por outra coisa? Cara, se você quiser colocar ali o atalho para você abrir o Chrome, para você abrir um jogo direto, para você abrir um stream, uma Twitch da vida, é só você programar, é muito fácil. E como esse teclado ele foi pensado para os jogos, obviamente que ele tem que ser o mais confortável possível, né? O distanciamento entre as teclas é de 2 milímetros, então você tem aquele distanciamento tradicional de teclado de mesa, para você não ter que ficar adaptando seus dedos a botões pequenos, né? Inclusive, ele tem uma certa curvatura na tecla, né, de 0,25 milímetros, para deixar um pouco mais confortável na hora de você utilizar o teclado, tanto para digitar quanto para jogar, porque a nossa digital também não é uma coisa reta, né, gente? Tem essa curvaturazinha aqui, realmente para você encaixar o dedo quando estiver digitando. E o mais interessante, um teste de mais de 20 milhões de pressionamentos para garantir que esse teclado aqui realmente vai durar muito tempo com as suas jogatinas, com o seu trabalho, digitando textos, documentos, enfim. Ele vai aguentar 20 milhões de pressionamento, gente, isso é muita coisa, muita coisa. Porque assim, quando você compra um notebook gamer, tem gente que tem medo, né, de utilizar o notebook no teclado, touchpad, a tela, aí pega o notebook, coloca um monte de teclado, coloca o teclado, coloca o mouse, coloca no monitor externo e deixa o notebook intocado num canto, tá? Não precisa fazer isso aqui, tá? Esse teclado, ele aguenta o tranco. Ainda sobre tecnologia nesse teclado, nós temos a tecnologia Coolzone da própria Asus, né, onde ela tem uma saída de ar ali perto das teclas WSD, que são as teclas normalmente utilizadas aí para quem joga jogos competitivos, de FPS e tudo mais. Então tem uma saídazinha de ar ali para jogar um ar geladinho nos seus dedos, para você não ficar com a mão quente durante muito tempo de jogatina, né? E por fim, nós temos aqui o nosso querido numpad no touchpad, né? Onde a gente tem aqui essa tecnologia maravilhosa de colocar um teclado numérico no touchpad, que é importado da linha ZenBook, a linha de produtividade da Asus, que agora também tá no ROG Stick G16, para você que quer usar o notebook além de jogar também para trabalhar. Mas Matheus, quanto que pesa essa brincadeira? Porque é um notebook gamer, tô vendo aí no vídeo que esse notebook ele é meio grosso e tudo mais. Gente, é um tamanho de notebook gamer tradicional, tá? Esse carinha aqui pesa 2,5 kg, tá? 2,5 kg, com 3 centímetros de espessura. E assim, você fala assim, nossa, mas que notebook grosso. Gente, para notebook gamer, é normal. E detalhe, tá? É importante ele ter espaço para ventilação. Assim a gente evita o famoso thermal throttling, sabe? Quando o notebook começa a perder desempenho porque ele esquenta muito. Não acontece aqui, porque além de ter um sistema de refrigeração muito potente, ele também tem espaço para puxar o ar, espaço para eliminar o ar. Isso é muito importante para qualquer máquina gamer, tá? Então já fica a dica para vocês aí. Por fim, essa parte de design, vamos falar sobre as entradas e conexões desse notebook, tá bom? Do lado direito nós temos duas USB 3.2 geração 2 tipo A. Do lado esquerdo nós temos a entrada para o carregador, uma entrada de rede RJ45 de até 2.5G, né, para ter uma maior estabilidade, uma conexão cabeada, a saída HDMI 2.1 compatível com monitores 4K 120Hz ou 8K 60Hz, além de compatibilidade com HDR10 Plus, HDR dinâmico e eARC, uma porta Thunderbolt 4, né, no tipo C, com suporte a DisplayPort, que também garante aquela transferência aquela velocidade absurda de transferência de arquivo de 40 gigabits por segundo, o que é
bastante coisa. Uma porta USB 3.2 geração 2 tipo C, que também é compatível com DisplayPort, fornecimento de energia também por carregador Power Delivery, tá? Além da entrada de fone e microfone de 3.5mm e para as conexões sem fio, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Agora que eu já falei sobre tela, design, e mostrei pra vocês como esse carinha ele realmente é bonito e tem uma tela bonita, eu quero falar pra vocês o mais importante, que é o que te fez chegar até esse vídeo de análise, que é a parte de hardware, porque esse notebook gamer realmente entrega muito e os benchmarks não mentem. Para começar essa parte de hardware, nós temos aqui um processador Intel Core i9 14900HX, que é o processador mais top para notebook aí da 14ª geração. Esse processador tem 24 núcleos físicos e 32 núcleos lógicos, tá? Dos 24 núcleos físicos, 8 são de alto desempenho e 16 são de eficiência energética. Então é realmente um processador muito potente. Chegando a 5.8 GHz e com um consumo de energia, um TDP total de 55 watts do processador, tá? 55 watts do processador, porque ainda tem a placa de vídeo que, ó, vai lá pra cima. Sobre as memórias, nós temos aqui memória RAM de 32 GB DDR5 a 5600 MHz, tá? O que é 17% mais rápido que os 4800 MHz encontrados aí nesse tipo de memória em outros notebooks no mercado. Armazenamento de 2 TB em SSD M2 pelo PCIe 4.0, que também é um baita de um SSD super rápido, tá bom? E por fim, a nossa queridona, aquela que eu considero, junto com o processador, um dos grandes astros desse notebook, que é a placa de vídeo. Aqui nós temos uma placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce RTX 4080 com 8 GB de memória GDDR6, alcançando um TGP total de consumo de energia da placa de 175 watts com o Dynamic Boost, né? Então ela fica ali um pouco mais abaixo, num tradicional, e você quer dar um boost na placa, esse Dynamic Boost ele consegue te dar 25 watts a mais. Então no total são 175 watts de consumo para te dar mais potência aí nessa placa de vídeo. E por fim, nós temos aqui outros recursos interessantes dessa placa, que é o MUX Switch mais o NVIDIA Advanced Optimus. E como isso funciona? Bom, não sei se vocês sabem, mas o processador, que é o Intel Core i9, ele tem uma placa de vídeo dele lá, que é uma Intel Iris Xe, né? Essa placa de vídeo, ela é bem mais fraca que a placa de vídeo dedicada, tipo, não chega nem aos pés de uma RTX 4080. Acontece que quando você abre uma aplicação pesada, tipo um jogo, uma renderização de vídeo, meio que o processador ele tenta empurrar a placa de vídeo dele integrada ali para trabalhar junto com a dedicada. Isso meio que pode criar um gargalo. E essa tecnologia MUX Switch mais NVIDIA Advanced Optimus consegue fazer o quê? Desligar a placa de vídeo integrada do processador e deixar todo o processamento gráfico na placa de vídeo dedicada. Isso faz com que você tenha aí 22% menos latência e 9% mais desempenho, se comparado à utilização da placa integrada junto, né? E detalhe, o MUX Switch é esse switch que faz essa troca, e o Advanced Optimus ele faz com que essa troca seja feita sem que o computador necessite ser reinicializado. Então dá para você deixar isso configurado no sistema. Olha, tá na bateria, desliga a placa de vídeo dedicada, porque na bateria não vou usar, não vou jogar na bateria, né? Deixa a placa de vídeo desligada, vou utilizar só o processador com a placa de vídeo integrada para consumir menos energia. Quando eu ligar na tomada e abrir um jogo, desliga a placa de vídeo integrada do processador e soca tudo na dedicada, porque eu quero maior desempenho já que tá na tomada. Dane-se energia, entendeu? Então assim, realmente é uma configuração muito interessante para você que quer otimizar esse notebook ao máximo. E como agora você tem acesso a uma placa de vídeo NVIDIA GeForce, você tem acesso ao pacote de drivers aí de softwares da NVIDIA Max-Q. Esse NVIDIA Max-Q é um conjunto de recursos de inteligência artificial que fazem com que a placa de vídeo seja útil para muita coisa. Primeiro, você vai ter acesso a codecs especiais para renderização de vídeo. Então, por exemplo, aqui a gente faz análise para vocês, mas ao mesmo tempo também somos uma produtora de vídeo, né? E quando a gente faz um projeto em vídeo de 4K, com várias camadas, várias câmeras, esse projeto fica meio pesado. Para você renderizar, quanto mais otimizado for o codec, melhor. E a NVIDIA te oferece esses codecs especiais para você renderizar direto na placa de vídeo. Isso faz com que assim, você tenha um ganho de performance e velocidade na renderização desse vídeo muito mais rápido. Então a gente tem acesso a esses codecs. Outra coisa, tecnologia DLSS. Então assim, a gente está falando de uma RTX 4080. Obviamente que por si só, ela consegue entregar um desempenho altíssimo para qualquer jogo, né? Mas gente, conforme for passando o tempo, vai vir jogos um pouco mais pesados, né? A gente já acabou de conhecer aí as RTX da série 50. Então assim, cada vez mais eu vi jogos que exigem mais de processamento gráfico. E esse DLSS, o que ele faz? Ele renderiza os jogos numa resolução mais baixa e por inteligência artificial ele faz um upscaling, ele escalona a imagem para você ter uma resolução maior aos seus olhos. Então, por exemplo, eu abri um jogo lá super pesado, vamos pensar num Cyberpunk da vida, entendeu? Ou um Black Myth Wukong, que é o jogo do momento também.
são jogos pesados. Você coloca a placa de vídeo para renderizar lá em HD, Full HD, e aí por escalonamento de inteligência artificial, a gente consegue subir para um 2.5K, que por exemplo é a resolução dessa tela, ou até um 4K. Então assim, você consegue ter mais FPS, porque a placa de vídeo está renderizando com, né, uma resolução mais baixa, e por inteligência artificial, graças a esses núcleos focados em inteligência artificial da própria placa de vídeo, você consegue ter uma resolução mais alta. É muito bom, é muito mais desempenho. E além disso, nós temos também o uso do Ray Tracing, né, que é essa tecnologia de traçado de raio, onde a gente tem aí mais realidade, vamos dizer assim, nas sombras e nas luzes. É esse equilíbrio de luz e sombra que a gente faz dentro do jogo para te dar mais realismo. Então, sabe quando você olha uma água de um jogo e fala assim, nossa, isso daí tá parecendo geleia, de tão estranho que tá? Não acontece, porque com o Ray Tracing você consegue fazer com que cada ponto bata numa parte da onda, na parte da água ali, que ele consiga te dar mais realismo. Então você realmente vê o ambiente e fala assim, nossa, parece que esse ambiente tá mais... parece que ele foi filmado e não criado em 3D, né? Então ele traz mais realismo. E por fim, o Frame Generation, que é uma tecnologia do DLSS 3.5 que está embarcado aqui dentro dessa RTX 4080, que faz com que a placa de vídeo ela gere um quadro a mais, um quadro adicional por inteligência artificial para te dar mais desempenho. Então, por exemplo, eu tô jogando um jogo aqui que ele tá alcançando a 60 FPS, mesmo uma 4080, sei lá que jogo doido é esse que só roda 60 FPS numa 4080. Bom, aí eu quero aumentar isso, o Frame Generation, que também trabalha com inteligência artificial, cria esse frame adicional para que você saia de 60 para 90, para 100, 110 mais ou menos. Então ele dá mais desempenho no jogo para você ter essa experiência mais fluida, né? Tudo isso por inteligência artificial. E agora chegamos ao fim de todo esse blá 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 técnico. Vamos falar do desempenho, realmente como esse cara performa, porque assim, tem uns gráficos que eu quero passar para vocês agora, esses gráficos com pontuação de benchmark sintético de produtividade, de quanto o processador alcança, quanto a placa de vídeo alcança, e até benchmark em alguns jogos, para vocês terem uma noção de como esse notebook tá performando, tá bom? Para começar, no Cinebench nós tivemos 2.066 pontos no single core e 26.788 pontos no multicore, que é bastante coisa. Agora no Geekbench nós tivemos 2.844 pontos no single core, no multicore 17.019 e na GPU com a API OpenCL 160.575 pontos da placa de vídeo. É um absurdo, né? Agora, gente, indo para os jogos, assim, como é um notebook gamer, eu não rodei esse notebook com DLSS, com Frame Generation, eu quis rodar tudo no bruto na placa de vídeo para ver o quanto ela entrega, tá? Então, assim, tudo foi rodado na resolução nativa em 2.5K, sem DLSS, sem Frame Generation, sem nada, para ver quanto que a placa de vídeo no bruto consegue entregar. Obviamente, se você ativar lá um DLSS no modo equilibrado, ou no modo qualidade, ativar um Frame Generation, for ativando essas tecnologias, obviamente, quanto mais você ativa, mais desempenho você vai tirar desses jogos, tá? Mas vamos aos pontos. No Horizon Zero Dawn, nós tivemos aí 160 FPS em baixa, 150 FPS em média, 137 FPS em alta e 132 em máxima. No Shadow of Tomb Raider, nós tivemos 188 FPS em baixa, 163 em média, 158 FPS em alta e 144 FPS na máxima. Agora, por fim, no Black Myth Wukong, nós tivemos que ativar aí o Ray Tracing na qualidade média e usar o FSR, né, ou XIS, porque o benchmark, o jogo, ele obriga a gente a utilizar algum tipo de escalonamento, tá? Nesse momento a gente usou aqui o FSR, tá? Aqui nós tivemos 172 FPS em baixa, 145 FPS em média, 125 em alta e 90 FPS na máxima. Como vocês viram, esse notebook realmente entrega muito desempenho nos jogos, tá? Obviamente que a gente usou alguns jogos antigos, um jogo mais recente como o Black Myth, mas pra vocês terem uma média aí de desempenho, tá bom? Então assim, realmente é uma máquina que assim, o que você jogar nela aqui, ela vai processar tranquilamente. Agora eu quero falar sobre a refrigeração desse notebook com vocês. Lembra que eu disse que ele tem 3 centímetros de espessura, né? Mas não é só deixar um espaço grande dentro dele que vai tudo magicamente ficar refrigerado, não. A Asus trouxe um sistema de refrigeração bem parrudo e eu quero falar sobre ele agora. Para começar, nós tivemos aqui a utilização de metal líquido ao invés de pasta térmica tradicional, tanto no processador quanto na placa de vídeo. Isso porque o metal líquido ele é 17 vezes mais termicamente condutivo do que a pasta térmica tradicional, o que faz com que a gente tenha uma redução de calor aí de 15 graus Celsius. Além disso, nós temos as famosas Arcflow Fans, né? Os ventiladores Arcflow de 84 pás que estão aqui dentro desse carinha, que aumentam o fluxo de ar em 13%, o que é muito importante para a gente ter aí a maior dissipação de calor possível dentro do notebook quando ele está com um desempenho no talo, né? E além disso, nós também temos filtros de poeira nas entradas e saídas ali de ventilação, o que é muito importante, porque sabe quando você usa o notebook por um certo tempo, um ano mais ou menos, e você abre ele, tá aquela micro poeirinha em volta das coisas e tal? Então,
Então, aqui nós temos esse filtro de poeira para exatamente não ficar acumulando essa sujeira dentro do notebook e ele durar por muito mais tempo sem precisar ser aberto para, enfim, limpar e tirar essas poeirinhas, né? E tudo isso na tecnologia ROG Intelligent Cooling com Trifan, ou seja, 3 ventiladores com essas saídas de ar mais amplas, né? Então a gente tem um ventilador em cima do processador, em cima da placa de vídeo e uma bem no meio da placa-mãe para deixar tudo muito bem refrigerado. Além disso, nós temos aí 7 condutores de calor que ajudam a esse ar circular mais para lá e para cá com mais facilidade. Gente, realmente é um turbilhão aqui dentro desse notebook, tá? E por fim, nós temos um dissipador de calor estendido que passa pela CPU, GPU, VRAM e VRM. Isso que é muito importante, tá? Porque a gente pensa só no processador e na placa de vídeo, mas também tem todo o conjunto de componentes dentro da própria placa-mãe que precisam ser refrigerados de forma adequada para você não ter um problema também de thermal throttling por conta da placa-mãe, né? Então, realmente é um notebook gamer pensado aí para você ter um melhor desempenho sem se preocupar com temperatura e thermal throttling. E para finalizar, meus amigos, nós temos aqui uma bateria generosa de 90 watts-hora, tá? Em 4 células de íons de lítio. Essa bateria, ela pode ser carregada pelo carregador, como vocês estão vendo aqui, né? O pininho aqui do carregador do próprio notebook, que é uma fonte de 280 watts, ou seja, uma fonte parrudona, que carrega o notebook de 0 a 50% em 30 minutos, mas que também dá para você carregar esse notebook pela porta USB-C com Power Delivery de até 100 watts. Então assim, Matheus, eu quero, sei lá, sair com o meu notebook para trabalhar e não quero levar o carregador, quero carregar só com um carregador que eu tenho aqui, Power Delivery de 100 watts para carregar o celular também. Dá para fazer isso? Dá. Dá para colocar na tomada e usando no notebook? Dá. Mas coisas que usam muito processamento, não dá para você fazer isso, porque assim, se a fonte de 280 watts é porque a placa de vídeo e o processador chega nesse consumo de energia. Uma entrada de 100 watts vai no máximo carregar a bateria, manter ele ali por algum tempo e tudo mais. Então assim, é compatível, mas o ideal é você usar sempre a fonte para você conseguir ter a máxima velocidade de carregamento e também o máximo desempenho possível. Então é isso, meus amigos, essa foi a nossa análise do ROG Strix G16, um modelo com Intel Core i9 de 14ª geração e uma RTX 4080. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse carinha. Deixa aí nos comentários se vocês realmente acham que, nossa, essa é uma baita de uma máquina gamer, é o meu sonho. Ou tipo assim, não precisa de tanto, né? Eu quero jogar um jogo casual, pra mim um TUF da vida resolve, ou um Strix mais baratinho. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa máquina. Lembrando que aqui na descrição nós temos também o nosso link pra você ir direto pra loja da ASUS conferir aí os preços, as promoções, né? Eu não falo muito preço, porque assim, gente, daqui a pouco essa máquina cai de preço, ou entra numa promoção, entra num combo com outro notebook, como eu falo pra vocês nas nossas lives também, que os combos da ASUS valem muito a pena, porque às vezes você compra um notebook e leva outro de graça, entendeu? Então dá uma olhada nos links aqui da descrição pra vocês garantirem os melhores preços, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, também seguir a gente nas redes sociais, e eu vejo vocês num próximo vídeo, na próxima análise, próximo lançamento. Até mais, tchau, tchau!